Olá, você que está aí do outro lado, que nos assiste agora, que acessou este canal. Neste vídeo aqui eu quero fazer umas pequenas correções concernente aos 3 primeiros vídeos que estão aí no canal publicado. Eu falei concernente ao nome de Jeová, claro, esses vídeos foram feitos nesse sentido, de falar do Jeová, do nome de Jeová. E claro que eu fiz esses vídeos de forma improvisada, com a ideia do que eu queria falar, mas não me organizei para tanto. E de repente comecei a gravar, gravei, publiquei, e sei que disse algo no sentido do nome de Jeová, que para quem não conhece, não leu bastante sobre a questão do nome de Jeová, fragmentos, manuscritos, enfim, tudo relacionado a este nome, aí fica na dúvida, né? Eu falei num dos vídeos, por exemplo, que Moisés, claro, Moisés há 3.500 anos atrás, foi escolhido e chamado por Jeová para tirar o seu povo da terra do Egito. E naquele momento em que Jeová apareceu por meio de um anjo a Moisés, numa salsa ardente pegando fogo, ele falou do seu nome para Moisés. Isso há 3.500 anos atrás, ou seja, 1.500 anos mais ou menos antes de Cristo. E claro, a partir dali, o nome Jeová, na sua forma expressa em seu tetragrama, fora dado a Moisés. Até porque o próprio Jeová disse lá, no próprio capítulo de Êxodo, que ele tinha se apresentado a Jacó, a Isaac e a Abraão como Deus Todo-Poderoso, mas com o seu nome ainda não tinha se apresentado. E diante da sua aparição lá diante de Moisés, ele chamando a Moisés, ele pediu para que Moisés fosse tirar o seu povo lá da escravidão, para que Moisés fosse a Faraó e que Faraó liberasse o seu povo. E Moisés então perguntou para ele: e se eu ir e o povo me perguntar qual que é o teu nome? O que é que eu vou dizer para eles? Aí Jeová falou por meio do anjo a Moisés que o seu nome era esse. Aí Moisés fazendo a pergunta, o que é que ele disse? R-E, Asher, R-E. Aqui quer dizer, eu serei o que serei. Ou pode ser, eu sou o que sou. Ou eu serei o que devo ser. E Moisés ficou naquela se perguntando, né? Será que o povo vai aceitar isso aí? Será que o povo vai aceitar esse nome? E Moisés, para ter certeza de que iria ter um resultado diante do povo, perguntou mais uma vez. E aí ele disse:
é, e aí entra o quê? O tetragrama, Yod Rei, Vav Rei. Então a partir daí foi expresso o nome Jeová na forma expressa do tetragrama Yod Rei, Vav Rei. E aí, como se sabe, quem lê ou já leu Êxodo 3 vai se inteirar desse relato, né? Desse momento da aparição de Deus por meio do anjo a Moisés, e vai entender bem todo o percurso daquele relato, daquele querer de Deus para com seu povo e da sua conversa para com Moisés. Mas o que eu quero aqui hoje expressar não é bem nesse sentido da questão do nome Jeová em si, mas eu estou fazendo a correção, como eu disse, com relação aos 3 primeiros vídeos, né? Que num deles eu falei que Moisés traduziu há 3.500 anos atrás o nome Jeová, a tradução há 3.500 anos atrás. Claro que no fundo Moisés traduziu sim. E um dos vídeos eu disse, né, que o nome Jeová, que é conhecido hoje, eu falei que esse nome ele apareceu nas traduções que surgiram no decorrer do tempo. Claro, isso é verdade. Mas eu falei que essas traduções elas surgiram há 1.500 anos atrás. Mas não é isso como se trata verdadeiramente das traduções, porque sabemos hoje, quem busca conhecer sobre a questão das traduções que surgiram nas línguas nativas, elas começaram a surgir a partir do 15º século, né? Então, logo quando eu disse que o nome Jeová surgiu nas traduções há 1.500 anos atrás, eu estava me referindo em outra situação. Aí, concernente a fragmentos, manuscritos, que eu tinha o conhecimento deles através dos manuscritos do Mar Morto e outros livros que falavam sobre o nome Jeová. Então eu sempre buscava, e eu tinha comigo, que hoje já não tem mais porque me desfiz deles, dos manuscritos do Mar Morto, Geza Vermes, Corão, acho que da editora Moderna, e mais outros livros que eu sempre lia nas livrarias concernente ao nome Jeová. E nesses livros eu apresentava fragmentos concernente ao nome Jeová, acho que mais ou menos a partir do 3º século depois de Cristo. E eu tinha isso em mente. E quando eu falei o nome Jeová apareceu nas traduções há 1.500 anos atrás, eu estava me referindo nesse sentido. Mas, de fato, com relação às traduções que nós temos hoje, né, realmente o nome Jeová passou a surgir a partir do 15º século, né? Mais ou menos a partir de 1500. Por exemplo, a primeira tradução que surgiu como tradução de uma língua nativa, no caso o inglês, por a tradução de Neva ou Genebra. Essa tradução ela surgiu como a primeira tradução de uma Bíblia para uma língua nativa em 1560.
1560. E aí surgiram outras traduções, por exemplo, João Ferreira, 1819, 1848. Todas essas traduções trazia expresso e traduzido o nome Jeová, né? Nessa condição aqui, ó, como é conhecido hoje. Então elas traziam o nome de Jeová assim como é conhecido hoje. Bem, no caso eu aqui estou corrigindo, como eu falei, que quando eu disse que o nome Jeová nesse sentido, no caso, ou nesse sentido, ele surgiu nas traduções há 1500 anos atrás, o fato é que, como eu falei, isso tem a ver com outras condições. Com relação a manuscritos, fragmentos achados, que fala do nome Jeová e que tem mais ou menos aí mais de 1500 anos atrás. Mas com relação ao nome Jeová, como é conhecido hoje, para o inglês e no caso para a nossa língua, como eu disse, uma das primeiras traduções foram a Genebra, 1560, por aí assim, que trouxe o nome Jeová. Não sei se no todo ou em parte, mas ela trouxe sim. E a João Ferreira de Almeida, 1819, 1848. João Ferreira de Almeida antiga. Essas traduções ela trouxe o nome Jeová como está aqui. É só você procurar lá e pesquisar que você vai ver. Bem, essa correção aí está feita, né? Não foram há 1500 anos atrás que de fato surgiu o nome de Jeová nas traduções, mas a partir do 15º século, né? E tem mais uma correção que eu quero fazer aqui. A correção que eu quero fazer aqui também, que está no vídeo anterior, onde eu falo do nome do achado, da forma vocalizada foneticamente falando do tetragrama. E nesse vídeo eu falei que Jesus é o próprio Miguel. Claro que nessas minhas citações eu disse, né, que Daniel teve as suas visões e Deus, o Todo-Poderoso, enviou seu anjo Gabriel para falar com Daniel, para lhe explicar as visões que Daniel estava um tanto confuso. E quando Gabriel, o anjo, veio para falar com Daniel, ele foi interceptado, ele foi impedido de falar com Daniel. E quem fez essa interceptação, o impediu de falar com Daniel, foi o príncipe do reino da Pérsia. E eu disse no vídeo anterior que foi o rei de Tiro. Claro que naquele momento a Pérsia era o reino dominante ali. Inclusive Tiro fazia parte do reino da Pérsia. Né? E claro que o príncipe do reino da Pérsia é o rei da Pérsia, com certeza. É só buscar ver isso aí na história que você vai ver que é. Mas eu falei isso, e essa questão que eu disse, de que Jesus é o próprio Miguel, né? E o que aconteceu é que esse príncipe do reino da Pérsia impediu que o anjo Gabriel falasse com Daniel e explicasse as profecias. E por 21 dias. E aí veio quem? Veio Miguel. Miguel, o grande príncipe. E aí
disse, fez alguma coisa que o tal que estava lá impedindo a Gabriel de falar para Daniel, explicar as visões que ele teve, aí fez que ele liberasse. E como eu disse no vídeo anterior, que foi o rei de Tiro que impediu a Gabriel de falar com Daniel. E esse rei impediu por 21 dias. Mas na verdade não é bem o rei de Tiro, mas o príncipe do rei da Pérsia. Isso está lá em Daniel 10, 13. Né? Aí você pode ler esses versos aí, lá Daniel, esse capítulo aí, que você vai entender o que eu estou falando. Né? Que o príncipe do reino da Pérsia, ele impediu Gabriel de falar com Daniel. E aí veio Miguel, o grande príncipe, e liberou. E aí Gabriel pôde falar com Daniel, explicar as visões, e tudo foi resolvido. E claro, quando eu disse e falei sobre Miguel, eu me refiro a Jesus, que é o próprio Miguel, que agiu, né? Então Jeová fala desse anjo poderoso, né? E que estou certo e se confirma na pessoa de Miguel, grande príncipe, né? Lá em Gênesis, por exemplo, 20, 23. Lá em Gênesis 23, 1 e 2. Você vai ler lá e você vai ver que Jeová fala desse anjo, que guiava o povo quando saiu lá do Egito. E esse anjo era Jesus, e que venceu o próprio Miguel, que nós temos em Daniel, e que é conhecido como Arcanjo Miguel, lá em Tessalonicenses 4,16, e que sempre é expresso nas Escrituras. Ou seja, ele é um anjo de poder, é o principal anjo da corte celestial. E Miguel quer dizer quem é como Deus. Então tem toda a relação de que Miguel era o próprio Jesus antes de vir e se manifestar na carne, estar na carne como homem normal. Então logo está aí a minha explicação concernente ao que eu disse no vídeo anterior, quando eu disse que o rei de Tiro tinha impedido o anjo Gabriel de falar com Daniel. Mas na verdade, biblicamente falando, está lá em Daniel 10:13, é o príncipe do reino da Pérsia. Foi esse senhor que impediu de Gabriel falar com Daniel, explicar as visões. Claro que eu sei que o reino da Pérsia naquele momento era o domínio naquela região toda, inclusive a cidade de Tiro, lá na Fenícia. E como ele era o príncipe do reino da Pérsia, claro que ele era também o rei da Pérsia. E aí, nesse sentido, também rei de Tiro, né? Mas não é uma coisa direta. Eu falei assim, mas agora estou corrigindo, né? Não é o rei da Pérsia, ou não é o rei de Tiro, mas o príncipe do reino da Pérsia que impediu o anjo Gabriel de falar com Daniel, explicar as visões. Daniel 10:3, é só você olhar lá. Bem, com relação a isso aí, eu acredito que eu fiz essas correções concernente aos 3 primeiros vídeos, exatamente o que eu tinha dito, né? Que o nome de Jeová apareceu nas tradições a partir de 1500 anos atrás, né? Que na verdade
não é 1500 anos atrás, mas a partir do 15º século depois de Cristo, nas primeiras traduções. Como eu falei, a tradução de Nível Genebra, aí também João Ferreira de Almeida, 1819, 1848, e assim se você for procurar e pesquisar, você vê e vai ver que tem muitas traduções que falou, que foram traduzidas, que trouxe expresso o tetragrama na forma do nome Jeová, como nós escrevemos aqui, né? Jeová. Bem, essa parte aqui eu acredito que eu fiz a minha explicação, tá? E só para poder fazer essa correção que eu fiz esse vídeo, né? E aí, no momento, nós agradecemos e vamos fazer um outro vídeo, esse confirmando a forma vocalizada do tetragrama, que tanto se discute hoje, que aliás hoje não, sempre se discutiu, sempre se disse que foi perdida a forma vocalizada expressa do tetragrama, que ninguém sabe, que isso, que aquilo, e por isso está o nome Senhor, e um bando de coisa que a gente vê que não tem nada a ver, que na verdade nunca quiseram expressar o nome do Deus Todo-Poderoso, e por questões doutrinárias, para poder falar coisas às vezes que as escrituras nem permitem falar, então surge todas essas conversas aí que a gente vê. Não, porque perdeu a pronúncia, a forma vocalizada do tetragrama, que não sei o que. Mas se sabe, por exemplo, que esse tetragrama ele sempre teve a sua forma expressa, vocalizada, e quem sempre procurou seguir, buscando conhecer, sabe que sempre existiu. Estava oculto lá e tal, mas hoje se sabe que tem que tem pessoas que pesquisam, que inclusive no próximo vídeo eu vou falar um pouco nesse sentido aí, da questão dessas pesquisas feitas ultimamente, né, eu li num canal no YouTube, né, Elias Gordon, ele fez uma pesquisa e encontrou vários avinos de épocas diferentes, que mostrou e que deixou bem claro que nesse tetragrama existem 3 vogais contidos, né? Sheva, Roland e Kamata, assim está aqui. Sheva, Roland, Kamata. São 3 vogais que estão no tetragrama e que ninguém conhece, que ninguém sabe. Eu digo assim, não todo mundo, mas algumas pessoas desses avinos sabiam. Nunca quiseram falar, mas um dia falaram, escreveram. Esse senhor aí, chamado de Elias Gordon, ele fez essa pesquisa aí e está lá no seu canal, Os Mistérios de Deus, no YouTube. Aí vamos fechar esse vídeo aqui e vamos abrir um outro para falar sobre essa questão da vocalização do tetragrama do nome de Deus.